Olá, turma! Então, a gente começa a falar agora de mais um item, antes de falar propriamente dos métodos de conservação de alimentos. E como nós já trabalhamos na apresentação anterior com relação aos impactos econômicos e sociais e fatores, né, que permeiam, que fazem parte da questão da indústria de alimentos, é importante agora a gente abordar a questão da composição dos alimentos e os micro-organismos que fazem parte das matérias-primas e que podem aparecer, que podem comprometer os produtos de uma forma benéfica ou não. Eu sou a professora Ariane, responsável pela disciplina, e quero trazer para vocês alguns tópicos importantes, inclusive, de produtos da nossa região amazônica. Bom, é importante salientar que o Brasil é um país que lida com extremos, inclusive, de situação de insegurança alimentar grave. Nós temos, então, uma condição de tratar a segurança de alimentos como o ato ou o direito do cidadão em se alimentar, mas a segurança de alimentos também no sentido do alimento ser seguro ao consumo, ou que ele não esteja levando nenhum perigo ao consumidor. Então, a FAO, da Organização das Nações Unidas, já recomenda que é um desafio, mas que o Brasil deve investir, sim, na segurança dos alimentos. Nesse contexto, é importante entender que existe uma cadeia de produção do alimento, né? Então, quando a gente chega no supermercado para a aquisição de um determinado alimento, desde a matéria-prima, no caso do alimento, se foi um vegetal, né, que foi plantado, que foi cultivado, ou um animal que foi tratado para que fosse abatido e até chegar no nosso prato da nossa mesa, tem toda uma cadeia produtiva. Então, desde a matéria-prima, o transporte, o processamento, em todas essas etapas da produção de alimentos, podem existir perigos, que nós chamamos de agentes, que podem comprometer aquele alimento. E os perigos podem ser biológicos, como, por exemplo, os micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doença relacionada aos alimentos. Os perigos químicos, como, por exemplo, os pesticidas ou agrotóxicos, como algumas pessoas chamam. E os perigos físicos, como, por exemplo, pedra, pedaços de metal, vidro, que são agentes que podem contaminar os alimentos. Nesse contexto, também é importante salientar o que é um alimento. Então, é toda substância, uma mistura de substâncias, nos seus estados sólido, líquido, pastoso ou de outra forma, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos essenciais para a sua formação, manutenção e desenvolvimento. Aqui, então, podemos observar nesse slide que nós temos 3 fatores essenciais: a presença da água, os micronutrientes e os macronutrientes importantes para gerar e fazer a manutenção da vida. Temos como classificar os alimentos. Então, dentre as diversas classificações, temos os alimentos perecíveis, que são aqueles que rapidamente podem ser alterados em função de uma contaminação. Uma contaminação podemos entender como a presença de um agente que cause dano a quem está se alimentando com aquele alimento ou ao consumidor. Os semiperecíveis, que já têm um pouco mais de estabilidade ou de vida de prateleira ou de tempo útil do que os perecíveis. E os não perecíveis, que podem ser estocados a determinadas temperaturas por mais tempo do que os outros tipos que eu já citei. Temos como composição dos alimentos os macronutrientes, como a gente citou, e dentro dos macronutrientes nós temos as proteínas. Então, as proteínas, elas são macromoléculas formadas por aminoácidos, e os aminoácidos são estruturas importantes na nossa saúde. Então, geralmente, produtos considerados proteicos são alimentos ricos nutricionalmente e possivelmente com um valor agregado maior. Então, é por isso que produtos cárneos geralmente custam mais
ou produtos que tenham proteína custam mais do que produtos que tenham, por exemplo, carboidratos. E aí a gente chega nos carboidratos como biomoléculas muito abundantes também na Terra, são também considerados macronutrientes e são fonte de energia e de caloria também na nossa alimentação. Temos, inclusive, além dos carboidratos e das proteínas, as gorduras. Então, os lipídios, que são substâncias não solúveis na água, responsáveis por manter a temperatura corporal e como fonte energética também na nossa alimentação. Como micronutrientes, nós vamos ter as vitaminas, que são sensíveis às altas temperaturas, e aí a gente já começa a perceber que alguns alimentos, por exemplo, como o suco de frutas, que são ricos em vitaminas, o processamento deles com processamento térmico e elevação da temperatura já pode causar a perda das vitaminas. E os minerais, também como micronutrientes, que são importantes, por exemplo, na formação dos tecidos ósseos. A água, ela é essencial para a vida, é um outro item importante na nossa alimentação. E a questão da água permeia, inclusive, a vida útil do alimento. Então, ela é importante no nosso organismo para manter o nosso metabolismo, ajuda a manter a temperatura corporal, age nas reações metabólicas, e as diversas formas de água, o teor de umidade do alimento, o teor de atividade de água, acabam por influenciar com relação à perecibilidade daquele produto. Então, aqui no slide que trata do conteúdo de água, nós podemos trazer como exemplo que os chips de batata, com um teor de atividade de água de 0,08, é bem diferente do teor de atividade de água da carne fresca, que é 0,99. Então, nesse slide, eu já chamo vocês a atenção para buscar conteúdos lá da bioquímica de alimentos. Quem já fez controle de qualidade, também utilizar conhecimentos do controle de qualidade, para que a gente traga esse conhecimento prévio para aplicar agora nessa nova disciplina, na tecnologia de alimentos. Então, vamos lembrar, a atividade de água ela vai de 0 a 1. Então, alimentos que têm uma atividade de água mais próxima de 1 acabam por ser, geralmente, mais suscetíveis a serem perecíveis. Né? Então, nós temos que ter um cuidado mais sério com esse tipo de produto com relação à temperatura em que ele vai ser armazenado, quão rápido ele vai ser processado. Os micro-organismos, de um modo geral, eles, desde a história, de toda a história da humanidade, eles sempre estiveram presentes, associados à obtenção, à descoberta de diversos produtos. Então, a gente tem aí micro-organismos na produção da cerveja, produção do vinho, na produção do queijo. Então, pela história, né, dos microbiologistas, a gente tem aí exemplos com relação à produção de alimentos na dependência da presença de micro-organismos. Então, de um modo geral, a gente lembra, né, da microbiologia básica, que a gente tem as formas das bactérias, dos bolores e das leveduras, e lembrando que os micro-organismos podem causar intoxicação quando da presença de uma toxina produzida por um micro-organismo, toxinfecção com a presença da toxina e do micro-organismo, e a infecção quando os níveis de células dos micro-organismos estão num patamar que afeta negativamente a saúde do consumidor ou do produto em si, né, inviabilizando a utilização daquele produto. Bom, com relação aos micro-organismos, nós temos que entender que eles são importantes na tecnologia de alimentos, tanto na forma benéfica, quanto na forma de termos cuidado com as formas patogênicas, que são as que causam risco à saúde. Então, nessa questão, nós citamos como formas benéficas, por exemplo, o Saccharomyces, que é utilizado na produção de vinho, pão, cerveja. Temos os coliformes, que aí já são utilizados como indicadores dos níveis higiênico-sanitários na produção dos alimentos. E
Como exemplo também aí dos patogênicos, nós temos a salmonela, que deve ser, a presença dela, inclusive, é a ausência, né? Quando a gente faz um produto e vai para a análise, para a emissão de um laudo quanto à sanidade daquele alimento, para alguns produtos a salmonela é um item como exigido para análise e ela deve estar ausente. Então, é importante considerar os micro-organismos, a sua origem, se ele veio, contaminou o alimento, mas a sua origem era do solo, da água, dos utensílios, das mãos do manipulador, se foi lá da floresta ou lá do cultivo que veio aquele micro-organismo patogênico, ou se foi de uma contaminação cruzada. Ou seja, ao longo das etapas de processo, uma superfície contaminada com um material não contaminado e acabou acontecendo a contaminação cruzada. Então, é importante considerar na cadeia produtiva as possibilidades da ocorrência de determinados micro-organismos. Ainda como base, a gente precisa lembrar que o micro-organismo ele tem suas diversas fases, a sua fase de crescimento, de adaptação, a fase de declínio, que os micro-organismos eles têm um tempo de multiplicação e isso deve ser observado com relação ao tipo de produto que você está querendo produzir, desenvolver, como armazená-lo, se é necessária a utilização de um processamento térmico de um determinado aditivo que dificulte a vida daquele micro-organismo que possivelmente seja patogênico e esteja naquele processo produtivo. E aqui a gente observa aqui nesse slide o crescimento, né, de micro-organismo. Aqui a gente tem os fungos citados aqui, que ao longo dos dias de incubação, eles podem crescer, suas células aumentarem, e, em alguns casos, existem fungos que podem produzir toxinas. Então, é importante lembrar que os alimentos eles são afetados por fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, lembrem que eu pedi para vocês lembrarem lá da bioquímica de alimentos. E aí, como fatores intrínsecos, a gente tem a atividade de água, acidez, a composição química, a presença de antimicrobianos naquele alimento, e os fatores extrínsecos, que é a umidade relativa, a temperatura do ambiente, a composição gasosa. Com relação ao potencial hidrogeniônico, ao pH, dependendo do alimento que estamos produzindo, precisamos atender algumas legislações. Então, no caso, por exemplo, da produção do palmito, o pH deve atender a uma legislação específica, de forma a impedir a produção da toxina botulínica pelo Clostridium botulino. Então, para cada alimento, durante suas etapas de produção, devemos observar essas características dos fatores intrínsecos e extrínsecos. O potencial de oxirredução, então, temos que considerar se o ambiente, por exemplo, da embalagem de um determinado alimento, se ele vai atender, se ele vai dificultar a vida de um micro-organismo que precisa de oxigênio, de um que vive sem oxigênio, ou do que vive em condição facultativa. Se aquele alimento possui fatores antimicrobianos, e aqui a gente pode citar como exemplo o eugenol, que é uma substância presente, por exemplo, na canela, no cravinho, e que já tem uma ação de retardar ou até mesmo de impedir a multiplicação microbiana, fazendo parte da composição daquele alimento. Não precisa ser adicionado. Pode ocorrer também a interação entre micro-organismos. Nesse contexto, algumas bactérias podem produzir substâncias que elas atuam como recurso tecnológico na produção de alimentos. Então, ela acaba afetando a capacidade de determinado micro-organismo se desenvolver naquele produto. É importante considerarmos a temperatura, se vai ser um produto que precisa ser congelado, se ele pode ficar à temperatura ambiente, se é um alimento seco que tenha uma quantidade de atividade de água baixa, então ele não requer refrigeração, não requer congelamento. Temos que observar se as zonas de perigo
para determinado micro-organismo, ela faz parte da cadeia produtiva daquele produto, qual que é essa zona? Então, precisamos observar as características da temperatura, tanto da matéria-prima, quanto da produção, quanto da armazenagem do produto acabado. Com relação à composição gasosa, é lembrar a presença, a ausência do oxigênio ou os micro-organismos facultativos também. Temos ainda a questão enzimática. Então, algumas micro-organismos que são sacarolíticos, proteolíticos, e vão estar degradando os lipídios daquele alimento, micro-organismos que são produtores de ácido, ou também os que produzem gás. E aqui, lembrando que alguns alimentos enlatados, eles se tornam impróprios para consumo, justamente pela produção de gás por alguns micro-organismos. É importante compreender, uma vez que já identificamos qual micro-organismo-alvo na produção daquele determinado alimento, se for uma bactéria, se as características são de uma bactéria gram-positiva, gram-negativa. Dentre as gram-positivas, temos a Pseudomonas, o Bacillus cereus, o Staphylococcus aureus, que é muito associado à contaminação pelos manipuladores, por alimentos manipulados. As gram-negativas, temos também os coliformes e a salmonela, que a gente muitas vezes está associada a uma contaminação de origem, como a contaminação dos ovos. Então, a natureza dos micro-organismos precisa ser observada. E no caso dos bolores, nós vamos ter a possibilidade de produção de toxinas, e muitas vezes essas toxinas são consideradas como tóxicas ou cancerígenas à saúde, chamadas de micotoxinas. Uma outra forma, que é a forma da levedura, podemos citar que, na verdade, podem ser utilizadas como benéficas, muitas delas como benéficas na produção de alimentos, como, por exemplo, na produção de vinhos. Então, nesse contexto todo, uma vez identificado os micro-organismos presentes na cadeia produtiva, a possibilidade desses micro-organismos, quais são os micro-organismos-alvos, a gente precisa observar a necessidade do controle de qualidade, então, dos ensaios laboratoriais aos quais vamos submeter aquele alimento, se vai ser a quantificação do micro-organismo, se vai ser somente a presença, se temos condições de fazer a análise dentro da nossa indústria, se vai ser feito num laboratório externo, mas isso também tem que ser considerado. E aí, a gente vai, então, chegar nas diversas possibilidades de tecnologias a serem aplicadas. Então, a gente precisa, antes de aplicar uma tecnologia, receber aquela matéria-prima. Então, a nossa próxima fala, a nossa próxima aula, será justamente sobre as técnicas de classificação e recepção e legislação para receber essa matéria-prima e começar o seu processamento. E, a partir daí, nós vamos falar sobre os processos de conservação, as tecnologias propriamente ditas. Falaremos sobre as altas temperaturas, a aplicação do calor, a desidratação, a refrigeração, o congelamento, a utilização dos agentes químicos, como os aditivos, e também o tratamento de gases. Então, eu encerro aqui esse preparativo para a gente começar a falar da produção dos alimentos em si, das tecnologias a serem utilizadas, e convido vocês para a nossa próxima apresentação para a gente falar sobre as legislações.